Cleidson, nós temos o professor Alexandre Gazola já conosco. Professor Alexandre Gazola, boa tarde, como vai? Boa tarde, tudo bem? Um abraço aos produtores aí de todo o Brasil. Bom, em qual parte do país o professor está agora, né? Porque não para, né? Vai para o Rio Grande do Sul, para a base, depois vai para o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso. Em que lugar está agora, professor? Estou falando de Formosa, Goiás, próximo a Brasília, DF aqui. Bom, e o que viu por aí com relação aos problemas, desafios, principalmente essas pragas? Ferrugem não é um problema único, né? Tem percevejo também, e isso está assolando, está preocupando os produtores aí de Formosa, Goiás. Como é que está a situação, professor? Exatamente, a grande preocupação dos produtores é a questão do preço, né? O preço de soja, né? Como trabalhar com soja nesse padrão, né? Como agregar valor. A gente vem discutindo muito isso, né? Para o produtor comprar bem o insumo, manejar bem o ciclo e vender bem, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Além de outros aspectos quantitativos, como proteína, óleo, carboidrato, que podem passar a ser um diferencial nos próximos anos. Então a gente tem que olhar o todo, né? O ponto aqui que mais está assolando é o período muito chuvoso. Aqui é uma região muito produtora de sementes, né? E exporta muita semente, principalmente para o Mato Grosso, né? Então agora o período chuvoso atrapalha um pouco as primeiras colheitas, mas pressão relativamente média de percevejo, ferrugem não é um problema grande aqui, mosca branca é um problema grande aqui, o pessoal tem visto muito. Bom, e de alguma forma, como mesmo disse o professor Alexandre Gazola, tudo isso contribui e até mesmo tira boa parte da possibilidade dos lucros do produtor. Como é que ele pode, deve fazer esse manejo? O número de aplicações certamente deve ser maior nesse período. Qual a expectativa nesse contato que tem tido com os produtores nesse sentido, professor? Exato. Hoje eu estava aqui falando sobre manejo pré-colheita, né? Falando de dessecação, falando do como manejar esse período que antecede as últimas de fungicida e a colheita, né? Que muitas vezes pode se estender por até 20 dias, né? E como ter essa ponte de proteção para com o plantio do milho também, né? Então isso é um manejo que tem que estar complementar ao manejo do ciclo, né? Porque muitas vezes se finaliza o fungicida e se para. E essa colheita, como está chovendo muito, ela se estende porque a temperatura diminui, a luminosidade diminui e a planta estende o ciclo, né? Então eu preciso ter proteção, né? E é muito comum nas áreas que o produtor está relatando, que a gente está visualizando nas práticas também, nos roteiros no campo, é muita presença de plantas daninhas esporádicas, né? Então, esse manejo pré-colheita tem ajudado muito para garantir a produtividade que já está na lavoura e também ter uma condição de qualidade de produto maior, né? Seja direcionado para semente ou para grão, né? Então, e uma implantação do milho numa condição de lavoura mais precisa, que também é importante para altas produtividades do milho, né? A gente já falou bastante do milho aqui, né? Inclusive no clube, né? Mas é importante salientar esse plantio em condições adequadas e sem incidência à pressão de pragas. Bom, o mais interessante é que nesse manejo, pré-colheita, dessecação, né, a colheita da soja e para o plantio de outras culturas, principalmente o milho, aquele que fizer tudo dentro da a lição de casa, por dizer assim, já tem problemas menores com relação ao milho que vem por aí, não é isso, professor? Exatamente. Esse é o recado, né? Casar esses dois manejos, né? Não são dois momentos diferentes, eles se encontram. E no solo, tudo é a mesma coisa, então a gente precisa proteger esses ambientes. Bom, agora qual a preocupação maior do produtor aí? Ferrugem já atingiu o estado, chegou ao estado de Goiás, né? Nós temos aí a questão toda do percevejo. Qual o maior problema enfrentado nesse momento aí em Formosa, professor? O produtor aqui está muito preocupado em colher as primeiras áreas, né? Tem muito feijão aqui, uma região muito produtora de feijão e semente de feijão, né? Então tem muito feijão já colhido, tem muito feijão para colher. Então o produtor está um pouco preocupado com as chuvas, né? E ao mesmo tempo tem plantio de milho, né? Então a colheita está a todo fluxo e o plantio do milho a todo fluxo. Então eles querem muito que pare as chuvas para eles colher, diferente do produtor lá do Rio Grande do Sul que estava rezando por chuva, né? Que teve chuva nos últimos dias ainda. Essa situação que a gente tem registrado, né? Muitas vezes o produtor reclama que não tem chuva,
outros reclamam que é o excesso de chuva, esse Brasil, né, dessa dimensão que a gente acompanha. Professor, recado final aí para o produtor do estado de Formosa, de Goiás, aí em Formosa, outras regiões que futuramente vai visitar também. Qual que é o principal recado? Já falou sobre manejo, sobre as condições aí, os tratos, né, na pré-colheita, enfim, né? O que mais importante o produtor deve ficar atento nesse momento? É lógico, questões da chuva, questão da pré-colheita, o que mais, professor? Exatamente, exatamente. A gente vê a ferrugem avançando para muitos estados, né? Já era um problema grave no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, Paraná, está em São Paulo, está subindo. Então, o produtor tem que ficar muito atento às doenças de final do ciclo nesse manejo, né? E também a entrada de percevejo, que tem crescido muito em muitas regiões, além da mosca branca, né? Então, cuidar muito isso, né? Para ter essa colheita sem perder o que foi constituído e ter um plantio do milho em condições favoráveis, né? Os produtores do sul, que a ferrugem está assolando, prestar atenção aos intervalos de aplicação. Sei que muitas áreas já perderam produtividade, tem muitas áreas que estão adiantando a colheita devido à pressão de ferrugem, né? E também a esse período longo de estiagem que teve, principalmente metade sul do Rio Grande do Sul. Então, é uma questão lá preocupante, mas a chuva vem e tende a amenizar, mas com a chuva aumenta a pressão também de ferrugem, né? E os produtores dos demais estados, muitos já estão se encaminhando à colheita, né? É importante lembrar que esse ano nós tivemos plantios muito espaçados. Consequentemente, nós vamos ter colheita por mais período de tempo, né? Se nós pegar historicamente, nós temos estados que colhiam em 20 dias aí, grande parte da safra, agora vão colher em 2 meses. Então, isso também permite uma maior migração de pragas, né? Pragas que têm essa habilidade de migrar entre áreas. Então, ou mesmo migrar para o milho, né? Ou estar já presente na área de milho. Então, a atenção redobrada nesse momento final, não é porque estamos encerrando um ciclo que não vamos prestar atenção no manejo. Cuidado permanente. Professor, mais uma vez, obrigado e boa viagem aí pelo Brasil afora.